O culto a Deus. Este será o título da nossa quarta lição, do segundo trimestre do ano de 2023, da classe de pré-adolescentes. A paz do Senhor, querido aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a irmã Damari, sou professora da EBD, na congregação em que sirvo ao Senhor aqui na Assembleia de Deus em Curitiba. Hoje eu estou aqui para nós continuarmos a nossa meditação em que estamos falando a respeito da igreja. E hoje nós falaremos a respeito do culto, da adoração a Deus. Então, antes de começarmos a nossa aula, eu já quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e sinta-se à vontade para deixar o seu comentário, que será uma alegria poder ler o que cada um de vocês estão dizendo. Se tiver alguma pergunta, pode deixar que eu responderei também. Hoje, então, nós falaremos sobre o culto a Deus e nós temos um texto longo que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 40. Eu vou fazer a leitura aqui agora com os irmãos e vou deixar passando a parte escrita aqui na tela para que você possa acompanhar, independentemente de estar com a revista ou a Bíblia em mãos. Vamos lá, então? Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino. Este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que um ou dois, quando muito três, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Meus irmãos, eu sei que este texto é um texto que gera bastante dificuldade de interpretação, ainda mais quando nós os leremos para uma classe de pré-adolescentes que estão ali iniciando o seu contato um pouco mais racional com a fé, porque estão numa fase em que eles começam a questionar bastante no que é que eles creem e por que creem. Então, meu conselho, aos irmãos é que a leitura deste texto seja feita pausadamente e que os adolescentes possam perguntar o que eles por acaso não entenderem a respeito deste texto. Se você tem dificuldade com a interpretação, deixo a dica para que você utilize uma Bíblia de estudo. Por quê? Porque na Bíblia de estudo nós temos notas de rodapé que nos auxiliam no entendimento daquilo que nós lemos e por acaso não conseguimos compreender. Esta Bíblia que eu estou utilizando é a NAA, vocês sempre me perguntam aqui embaixo, eu sempre respondo, é a NAA. E ela nos traz algumas observações muito boas. O pastor Ezequias Soares, que é o pastor da Assembleia de Deus em Jundiaí, é um dos nossos comentaristas das lições da Escola Bíblica Dominical. Ele esteve neste ano aqui em Curitiba, na EBO, na Escola Bíblica de Obreiros, e ele mencionou, atualmente ele é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, que é quem produziu a Bíblia NAA, e ele comentou que a nossa igreja, dei uma falhada aqui, a CPAD adotou a NAA junto com a ARC, que é a Almeida Revista Corrigida, que é a Bíblia a versão que nós mais utilizamos em nossas atividades da igreja, inclusive nas nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Então você pode ler a Bíblia NAA sem ficar preocupado na questão de doutrina, porque ela está sendo recomendada pela nossa CGADB como uma Bíblia que nós podemos utilizar. Então, esta Bíblia possui notas de rodapé bastante interessantes para a interpretação deste texto. Inclusive, eu já vou adiantar aqui um ponto que pode gerar grande discussão. As mulheres se conservem caladas na igreja.
este é um dos textos que mais abre brechas para o pensamento feminista. E se você me segue lá no Instagram, você sabe que eu falo bastante sobre esse assunto, sobre feminismo. Até tem um vídeo aqui no canal que eu pretendo continuar este ano. É uma sequência de vídeos falando sobre feminismo, falando sobre a biografia das principais autoras feministas, porque infelizmente este é um mal que tem brotado no meio das nossas igrejas e principalmente no coração das mulheres, às vezes das meninas, que lá na escola, que às vezes na infância, já são contaminadas com as teorias feministas e depois possuem dificuldade de se submeter a Deus, de se submeter ao esposo, de entender qual é o papel, a identidade da mulher cristã no mundo de hoje. Mas eu acho importante nós pensarmos que já é de conhecimento praticamente de conceito, né, aceito pelos principais teólogos, que este texto, as mulheres se conservem caladas na igreja, muito provavelmente não era algo que Paulo estava afirmando como uma verdade ou como algo que precisava ser levado como absoluto para o comportamento das mulheres dentro das igrejas. A Bíblia NAA, ela traz a seguinte nota de rodapé. Eu vou compartilhar com os irmãos, porque talvez vocês não tenham essa Bíblia. Então eu vou deixar aqui compartilhado. Ela vai nos dizer o seguinte, que aqui, como Paulo parece permitir que as esposas orem e profetizem, desde que não desonrem seus maridos pela forma como se vestem, é difícil ver esta passagem, esta que diz para as mulheres ficarem caladas, como uma proibição absoluta. Paulo provavelmente está proibindo as mulheres de se manifestarem e julgarem as profecias, que é a respeito do que o texto está falando. E aqui ele vai dizer, ó, esta é uma atividade no contexto imediato, uma vez que tal atividade esta subverteria a liderança masculina. Então, muito provavelmente, Paulo estava querendo dizer que, no momento de julgar as profecias, de julgar o que está sendo dito em nome de Deus, as mulheres deveriam ficar caladas e deixar que esta atividade fosse feita pelos irmãos. Há também um contexto que alguns outros teólogos pesquisam, mergulham mais a fundo, em que a cidade de Corinto era aquela cidade que, quando nós vamos pesquisar, possuíam muitas prostitutas de culto, né, ali da deusa Diana, que tinha um enorme templo em Corinto, e muitas delas eram prostitutas cultuais, né, este é o termo, e elas tinham as cabeças raspadas para serem identificadas como aquelas mulheres. Então, alguns acreditam que muitas delas estavam se convertendo ao cristianismo, e é por isso que menciona também, inclusive, a questão do véu, para que elas não fossem confundidas com prostitutas cultuais, porque elas estavam mudando de vida. Então acredita-se que o conceito de mulheres nesta igreja, tanto que nós não vamos ver Paulo falando sobre isso nas outras cartas, que eram para outras cidades, para outras regiões, acredita-se que o conceito neste momento para esta situação era que muitas dessas mulheres também estavam acostumadas a terem a voz, a falarem muito, a falarem na frente dos homens, porque elas vinham de uma situação de ordenação ali na sociedade completamente pervertida, completamente invertida. Então acredita-se que existia uma recomendação diferente para as mulheres da cidade de Corinto, porque elas precisavam aprender a como ser mulheres submissas, a como ser mulheres que se comportam de forma diferente dentro do cristianismo do que se comportavam na outra, né, religião da qual elas faziam parte. Dito isto, por que eu mencionei aqui para os irmãos? Porque eu sei que às vezes, quando você ouve esse texto sendo lido, ou quando seus pré-adolescentes fizerem essa leitura, vão surgir muitas perguntas. Então eu já quero aqui adiantar aos irmãos algo que possa auxiliá-los na condução desta aula, porque às vezes o professor ouve essa leitura e fala, olha, eu não vou nem ler, que é para não trazer polêmica para a aula. Mas prepare-se, busque interpretação a respeito deste texto, procure os nossos pastores das nossas igrejas e peça a interpretação deste texto a eles. Se você tem uma dificuldade com o que está escrito, vá até o seu pastor e peça que ele te ajude. Se por acaso o seu pastor não souber como te dizer, veja com um professor da Escola Bíblica Dominical que já está há mais tempo ou com o seu superintendente. Fato é, não chegue para esta aula despreparado ou despreparada, né? Porque assim você pode acabar sendo pega de surpresa por algumas perguntas que os seus pré-adolescentes farão, tendo a certeza de que você poderá dar a resposta a eles. Dito isto, vamos continuar a nossa aula? Essa foi uma introdução mais longa por conta deste texto que acaba gerando muita polêmica no nosso meio. A Bíblia diz aqui, nosso texto base, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e nos diz o seguinte: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia com letra maiúscula,
está chegando. Vamos lá para os nossos objetivos? Nós temos os seguintes aqui. Primeiro, compreender que o ser humano foi criado para glorificar a Deus. Segundo, delinear a necessidade de ordem e reverência no culto. Terceiro, apontar quais são as formas de adoração na igreja. Aqui há um errinho, provavelmente de digitação, mas eu acredito que seja apontar quais são as formas de adoração na igreja. Temos aqui os saberes escolares, que, como eu tenho dito para os irmãos nas outras pré-aulas, é muito importante, principalmente quando você está aprendendo, quando você está assumindo pela primeira vez a classe da EBD, vai dar uma aula pela primeira vez. Eu achei isso aqui muito bom, porque nos ajuda a caminhar pela lição. Conhecendo mais de Deus, que é a nossa introdução, vai nos falar o seguinte: olá, amigo pré-adolescente, a paz do Senhor. Você sabe o que significa adoração? É uma pergunta e você pode fazê-la aos seus alunos, não precisa ser uma pergunta retórica. Você pode iniciar a sua aula, professor, perguntando aos seus alunos, após a leitura da Bíblia, enfim, o que é adoração? Será que eles sabem o que é adoração? Se você tem contato com eles durante a semana, se você tem pensado em formas de trazer a escola dominical para o dia a dia deles e não deixá-la apenas no domingo, você pode perguntar ao longo da semana, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Telegram, enfim, no contato que você tiver com eles, o que é adoração? Será que eles sabem o que é adoração? Aqui na nossa introdução, vai continuar dizendo para nós que, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a adoração é o serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Então nós aprenderemos nesta lição o que é a verdadeira adoração e como nós devemos cultuar a Deus. Primeiro tópico, vamos adorar. Há muitas formas de adorarmos a Deus. Além de adorá-lo da forma correta, precisamos refletir sobre a qualidade da adoração que oferecemos a Ele. Vamos conhecer algumas delas e conhecer como a adoração é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Letra A. O que é adoração? A adoração é o ato de glorificar a Deus, de prestar-lhe culto e reverência. Sabemos que o nosso Deus é único e verdadeiro Deus e em sua soberania é digno de ser adorado por todos nós, como está lá em Isaías. Em razão disso, como filhos de Deus, devemos viver de modo que a nossa vida seja uma expressão contínua de adoração ao Senhor. Não adoramos apenas por meio dos louvores e cânticos que entoamos durante os cultos, mas principalmente através de uma vida correta e obediente aos ensinamentos encontrados em sua santa palavra. É muito importante, professor, nós ensinarmos aos nossos pré-adolescentes que a adoração não se resume ao momento do culto em que nós levantamos as mãos e cantamos e entoamos louvores a Deus. A nossa adoração, ela não se resume a isso, muito pelo contrário. Como o apóstolo João nos fala, e a lição nos citou aqui, lá em seu Evangelho, capítulo 4, a adoração, ela vai muito além do momento em que nós estamos na igreja com as mãos levantadas. A adoração tem a ver com um estilo de vida, com uma vida que, como a lição nos falou, é correta, é obediente aos ensinamentos encontrados na santa palavra de Deus. Eu adoro a Deus quando eu pratico aquilo que Ele me recomenda nas Escrituras. A nossa adoração, ela não começa e também não termina quando nós estamos dentro da igreja, quando nós estamos num culto, quando é cantado um hino lá pelo grupo de louvor e nós cantamos juntos. Não. A nossa adoração, ela é constante. A nossa vida deve ser uma constante adoração a Deus, porque nós fomos criados para adorá-lo. A nossa existência já adora ao Senhor, já glorifica a Ele na beleza da santidade dele. Portanto, nós precisamos arrancar da nossa cabeça a ideia de que adorar a Deus se resume a cantar, porque a adoração não é só isso. Vamos continuar para nós entendermos um pouquinho mais sobre a adoração? Aqui no nosso segundo subtópico, na letra B, vai nos falar sobre a verdadeira adoração. A Bíblia afirma também que nós devemos adorar somente a Deus e que essa adoração deve ser sincera. Nós não adoramos a ídolos, nós não adoramos a filhos, nós não adoramos qualidades, nós não adoramos pessoas nenhuma. Casamento, que seja o seu namorado, não, nós não adoramos pessoas. Nós só adoramos a Deus. Somente ao teu Deus adorarás. É o que as Escrituras nos ensinam. A nossa adoração, que está relacionada a culto, não pode ser dada a outra pessoa ou a outra coisa. Inclusive, um dos maiores incômodos, aqui atribuindo um sentimento a Deus, e uma das coisas que ele mais abominava, principalmente lá no Antigo Testamento, era quando Israel, o seu povo escolhido, o trocava por ídolos. O Senhor se sentia assim
muito mal com aquilo, mais uma vez atribuindo sentimentos a Deus, sentimentos humanos, tá? Mas veja que o Senhor, para ele, era uma afronta. Alguém estava tirando ele da posição de digno de receber culto e colocando outra coisa, outro animal ou outra pessoa. Então é muito importante que nós saibamos que a adoração ela deve ser exclusiva a Deus. Quando eu digo que adorar a Deus está direcionado, não, está relacionado com a palavra culto, eu não estou querendo dizer agora aqui com o culto que nós temos, que começa às 7h30, vai até 9h30, tem horário de ler a Bíblia, não, eu estou pensando agora no culto, na minha dedicação a alguém. Quando eu me dedico de forma a adorar a Deus, eu estou cultuando a Deus, mesmo que eu não esteja dentro da igreja, mesmo que eu não esteja em um culto. Por exemplo, quando você está na sua casa e você vai ter o seu momento devocional, você está fazendo um culto a Deus. É você e Deus, só vocês dois, mas é um culto. O mesmo acontece quando alguém se coloca diante de uma imagem, seja de barro, de madeira ou de metais, e essa pessoa começa a adorar aquela imagem. Isso é render culto a alguém que não é digno. Uma imagem, um pedaço de madeira, um pedaço de metal, que seja de ouro, prata, bronze, não é digno de receber adoração. Então é muito importante que os nossos adolescentes saibam que adorar, que ofertar culto, sacrifício a alguém, só pode ser direcionado a Deus. Se nós fizermos isso para uma pessoa, para uma coisa, para um objeto ou para um animal, nós estaremos pecando, porque nós estaremos cometendo o pecado de idolatria. Amém? Vamos continuar aqui então? Deus, vale ressaltar, ele conhece as nossas intenções e ele recebe a adoração daquele que o busca de todo o coração. Vale ressaltar que, seguindo os mandamentos bíblicos, não utilizamos nenhum tipo de representação material para estimular a fé, como fazem aqueles que veneram as imagens de escultura. A nossa conexão com Deus é estabelecida por meio da oração. Deus é espírito e, por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito, ou seja, ele não tem corpo, ele não pode ser reproduzido. Qualquer pessoa que vá reproduzir o Senhor em uma imagem, em uma estatueta, está errado, está cometendo o pecado de idolatria. Nosso terceiro subtópico, letra C, adoração pública e individual. A adoração ela pode ser pública ou individual. Então nós temos aqui o primeiro exemplo de adoração pública, que é aquela que nós rendemos a Deus nos cultos, juntamente com nossos irmãos, de forma racional, como Paulo vai lá nos ensinar em Romanos 12:1. A igreja de Atos, por exemplo, se reunia para adorar a Deus e estudar as Escrituras. Esta é a adoração pública. É a adoração que eu rendo a Deus quando eu e a minha congregação nos reunimos para estudar a palavra juntos, para adorar a Deus, para render louvores a Ele. Esta é uma adoração que eu faço de forma pública, ou seja, todas as pessoas estão vendo. E esta adoração ela é muito bem-vinda. A palavra de Deus nos ensina a adorar o Senhor em público. Adorar a Deus em público é diferente daquilo que os fariseus faziam, quando o Senhor os repreende por se colocarem em jejum e irem até diante de toda a cidade para que todos vissem fazendo jejum. E o Senhor fala, né, que vamos, se é para orar, jejuar, que você entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que estiver em silêncio. Isso aqui é diferente da adoração pública. Nós somos convidados pela palavra de Deus a adorar de forma pública, a adorar publicamente, porque é uma forma de reconhecimento e é um momento em que, juntamente com os meus irmãos, nós adoramos juntos, nós unimos a nossa adoração, nós cantamos juntos, nós aprendemos mais de Deus juntos. Essa é a adoração que nós fazemos na igreja. E essa adoração, ela não pode ser desprezada. Ah, eu vou adorar a Deus só em casa e ninguém precisa ver eu adorando a Deus. Não é que alguém precisa te ver adorando a Deus. O problema não está aí. É que a adoração pública é a adoração que nós fazemos no culto público. E o culto público é algo que a palavra de Deus nos ensina a fazer parte. Você não faz parte de uma igreja? Então, se você faz parte de uma igreja, você tem a sua família da fé. Tendo a sua família da fé, você deve adorar juntamente com eles. Então, não tem nada de farisaísmo em adorar a Deus em público. Vamos tirar isso. Recentemente, um pré-adolescente me perguntou sobre isso, com 11 anos de idade, se essa adoração em público, se levantar as mãos, se falar em línguas, para nós que somos pentecostais, assembleianos, não era algo que acabava se tornando se mostrar por ser em público. E não se torna. É claro que, como a lição já nos falou, o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então, se por acaso em público você gosta de se aparecer, se expressando de forma exagerada, o Senhor conhece a intenção do seu coração. Agora, se você está adorando ao Senhor em público, se entregando de corpo, de alma, com verdade na sua alma, o Senhor sabe disso.
Irmãos, tem alguém que nós não podemos enganar, é o nosso Pai. Então, quando a gente olha alguém e fala, tá exagerando, aquele ali, nem chora na igreja, são formas diferentes de se manifestar. Uma pessoa que é sanguínea, que é colérica, ela não vai ter vergonha de se manifestar em público, é aquela pessoa que chora em público, que fala, que levanta as mãos, é uma pessoa mais desinibida em público. Agora, muito provavelmente, o melancólico, o fleumático, ele vai ser um pouco mais contido. Isso não significa que ele não é crente. Isso não significa que ele não está adorando a Deus. Cada um adora a Deus de acordo com o que a pessoa pode, de acordo com o que a pessoa consegue fazer. Por exemplo, tem pessoas que não são afinadas para cantar. Então eles preferem não cantar ao Senhor. Preferem recitar os salmos ao Senhor de forma lida e não de forma cantada. Outras pessoas já amam cantar, estão sempre cantando a Deus. Então veja que isso é muito individual. Mas em público, sim, nós adoramos a Deus porque nós nos reunimos com a nossa congregação. E agora nós vamos falar sobre a adoração individual, que ela é aquela que nós rendemos em nossos momentos particulares, em casa, na escola, na rua. Portanto, é quando os nossos atos, pensamentos e comportamentos devem adorar a Deus. Que a nossa vida seja um constante altar de adoração ao Senhor. Amém? Que os nossos pré-adolescentes possam adorar ao Senhor constantemente. Que eles não se sintam envergonhados ou que eles não pensem que a adoração ela é direcionada apenas a Deus, né? Apenas dentro do templo. Não é. Que eles possam desfrutar de intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor é você ter a oportunidade de, na sua casa, ter um momento com o Pai. É aquele momento em que você pode estar indo na van da escola, né? No caso dos nossos pré-adolescentes, indo para a escola, indo para o cursinho, e ali você, sabe, ir adorando ao Senhor, tá ouvindo um hino e tá com os olhos fechados e se direcionando ali todo o seu pensamento, toda a sua adoração a Deus e falando, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Que os nossos pré-adolescentes possam desfrutar de uma vida de constante adoração, mas não só eles, nós também. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico, a ordem no culto. Você já parou para observar que os cultos têm uma organização própria, uma liturgia? É importante nós entendermos a organização e o propósito do culto para que venhamos render a Deus uma adoração de qualidade. Letra A, o culto e a sua organização. Lá no Antigo Testamento, os judeus reuniam-se no templo para adorar. As cerimônias ocorriam por meio de orações, sacrifícios, ofertas e cânticos. No início da igreja primitiva, lembrando que a igreja primitiva é a igreja do primeiro século, ali logo após Jesus subir aos céus, aquela igreja que é estabelecida, que o Senhor funda na terra, deixa ali os seus apóstolos como os principais pastores e líderes daquela igreja, aquela é a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Aqueles irmãos cristãos também foram ensinados a seguirem uma liturgia, ou seja, uma organização para os cultos. A liturgia, meus irmãos, é aquilo que nós temos, por exemplo, na Assembleia de Deus. Em alguns lugares, nós começamos o culto com uma adoração a Deus, outros lugares já se começa com uma leitura da palavra. Então você tem ali a leitura da palavra, uma adoração, os hinos da harpa, os hinos congregacionais, a leitura oficial do culto, aí a oração, aí já chama um grupo para cantar ou uma irmã para fazer um solo. Na Assembleia de Deus nós temos esse diferencial, né? Temos grupo do círculo de oração, temos o grupo das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, aí temos orquestra, às vezes tem grupo da terceira idade, coral misto. Então nós temos essa quantidade de grupos dentro das nossas igrejas que geralmente cantam. Então nós temos essa liturgia e por último, na nossa igreja, nós temos a palavra de Deus, o momento da pregação. Depois da pregação, geralmente a gente encerra com avisos, mas eu já estive em igreja que os avisos eram durante o período da apresentação. Inclusive, me deixa aqui nos comentários, como que é na sua igreja? Como que funciona a liturgia lá? Geralmente, as Assembleias de Deus têm uma liturgia muito parecida, que se difere de outras igrejas, por exemplo, né? De outras denominações. O que isso quer nos dizer? Qual o propósito dessa organização? A Eucaristia vai nos responder. Atualmente, nossos cultos são formados por momentos de oração, louvor, leitura bíblica, testemunho, contribuição financeira, as ofertas e dízimos e um sermão. Nós aprendemos também que o culto deve ser prestado a Deus de forma consciente e espontânea para que o Senhor receba a nossa adoração. Aqui é um ponto muito importante de nós mencionarmos aos nossos adolescentes. Culto deve ser racional. Culto tem que ser consciente. Ninguém deve vir ao culto. Algumas religiões no mundo, eles utilizam de substâncias ilícitas para induzir a pessoa a
cultuar alguma divindade. Isso não acontece no cristianismo. O Senhor nos convida a estarmos conscientes, racionais, pensando com as nossas faculdades mentais ativas para que nós possamos prestar a Ele um culto que seja inteligente. O que isso quer nos dizer? O Senhor não deseja que nós cheguemos à igreja e sejamos levados a fazer algo que alguém está nos dizendo a fazer. Sabe no sentido que eu quero dizer? Não estou querendo falar do irmão que fala assim, levante a sua mão. Não, eu estou querendo falar daquelas igrejas que a gente vai, onde acontece uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, onde ela é induzida a dar até a casa que ela tem. Sabe? Vamos ofertar aqui a sua casa, que a sua vida vai mudar. Né? Tudo isso não é culto. Culto é algo racional. É quando eu, inteligente que sou, inteligente que eu estou dizendo aqui não é mais inteligente que os outros, é pensante, um ser humano diferente dos animais. Deus nos criou com faculdades intelectivas, o que é diferente dos animais. Então, por exemplo, falar aqui com os irmãos o que seria um culto racional, o que os nossos pré-adolescentes devem entender. Às vezes você chega na igreja lá no culto de quarta-feira, aqui na minha congregação é o culto de ensino, por exemplo, na quarta-feira. Você está cansado, você pegou ônibus, você chegou do trabalho, no meu caso tenho a minha filha, trabalhei o dia todo dentro de casa, lavei roupa, passei, guardei, cuidei da minha filha, fiz janta para o meu esposo chegar, aí dá banho na menina, né, na minha filha, a gente sai correndo para ir pro culto, meu esposo chega tarde, às vezes ele vai trabalhar nesse horário. Então, é bem corrido. E aí você chega no seu culto, o que seria um culto racional? Não é quando eu chego na igreja e falo, ai, Senhor, nossa, que legal estar aqui. Não, culto racional, eu chego na igreja na quarta-feira correndo e falo, Senhor, eu tô cansada, o dia foi puxado, mas eu estou aqui para te entregar a minha adoração racional. Isso é uma adoração racional. É dizer, Senhor, hoje eu fiquei muito tentada a colocar o pijama, sentar no sofá com um balde de pipoca, assistir um filme, assistir uma série. Mas porque eu te adoro, porque eu te reverencio, porque tu és o meu Deus, eu subjuguei a minha vontade e vim para a tua casa. Culto racional é um culto em que a gente conta para Deus a nossa verdade, a verdade do nosso coração. Às vezes a gente está num culto e a gente não gostaria de estar ali. Então essa coisa de se desligue de tudo que ficou lá fora, é muito fácil de falar, mas é muito difícil de viver. Porque o Senhor também não deseja que a gente se desligue de nada. O Senhor deseja que nós ofereçamos um culto racional. Senhor, eu estou preocupada com a situação da minha casa, mas eu vim aqui para cultuar ao Senhor. Eu vou colocar um pause na minha vida e vou cultuar ao Senhor. Não é que eu me desliguei daquela situação, não é que eu esqueci, por exemplo, que eu tenho um filho doente em casa, que o meu esposo não é cristão, não é que eu me esqueci, por exemplo, algumas pessoas que estão passando dificuldade financeira, que não tem nem luz lá em casa, que a água foi cortada. Não, você não se esquece daquilo, mas você coloca o Senhor como prioridade. Quando eu coloco a Deus como prioridade na minha vida, existem outras pessoas que poderiam estar naquela prioridade, mas eu coloco a Deus. Isso é um culto racional. É um culto em que eu estou de forma inteligente, dizendo, Senhor, a criança está doente, ou a luz lá em casa a gente, né, não tem, mas nós colocamos o Senhor como primeiro lugar, como prioridade. Existem outras coisas na sequência que poderiam estar em primeiro lugar? Existem, mas eu estou te dando a primazia. Meus irmãos, isso é consciência. Culto não é um lugar onde a gente vem de forma, sabe, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não, não, não. A gente tem que chegar na igreja sabendo o que nós estamos fazendo lá, sabendo quem eu sou, sabendo o que eu deixei lá em casa para estar ali. É isso que é cultuar a Deus. É ofertar a Ele o que eu tenho de melhor. É dizer, Senhor, eu estou me sacrificando ao estar aqui. Às vezes você vai para o culto com dor. Você fala, Senhor, eu já fiz isso. Eu já disse, Senhor, eu iria trabalhar com essa dor de cabeça. Então eu vim para o culto também. Diferente de quando eu vou para o trabalho, eu vim aqui crendo que eu posso ser curada pelo Senhor. Mas eu vim te oferecer o meu culto. Porque os irmãos não acham isso engraçado? Para vir para a igreja, a gente dá todo tipo de desculpa. Sabe assim, ai, tá frio, tá chovendo, eu tô cansada, tô com dor de cabeça, tô com gripe. A gente coloca, assim, uma sequência de justificativa até em ordem cronológica, alfabética, para não ir à igreja. Só que todas essas desculpas não seriam utilizadas se nós tivéssemos que ir trabalhar, ou ir para a faculdade, ou ir para a escola. Então por que para a igreja seria diferente? Entendeu por que eu estou falando de culto racional? Por que a Bíblia nos convida a ser conscientes no nosso culto? É dizer, Senhor, existe um motivo para eu estar aqui. E o motivo é esse. Os nossos pré-adolescentes, talvez eles falam assim, eu não queria estar aqui. Eu ainda não tive um encontro com Deus. Eu não sei, eu não acho nem que ele exista. Tudo isso deve ser real. Nós precisamos estimular aos nossos pré-adolescentes que eles têm que conversar com Deus, que eles têm que falar a Deus, Senhor, se o Senhor existe, se mostre a mim. Eu quero te ver, eu quero te conhecer. A gente não deve estimular os nossos pré-adolescentes a ter uma fé, sabe, meio falsa, fake,
formada, criada por causa dos pais, por causa dos líderes. Não, não, não. Eles precisam ser estimulados por nós a buscar a conhecer a Deus. É assim que eles terão experiências com Deus, que os marcarão e que os farão viver o que o Senhor tem de melhor. Precisamos ser conscientes e racionais no nosso culto. Amém? Aqui no segundo tópico, na letra B, nós falaremos exatamente sobre essa questão do ato de que o culto, né, deve ser um ato consciente, que é o que nós já falamos, e embora seja notória a manifestação do Espírito sobre a igreja, devemos pedir ao Senhor a sabedoria que vem do alto para administrarmos os dons espirituais como convém. É por isso que no início nós vemos lá a questão da profecia, de como Paulo estava exortando do que a igreja deveria fazer ao receber uma profecia, de que deveria ter ordem no culto, porque nós precisamos, como a lição nos diz, administrar com a sabedoria que Deus dá os dons que Ele mesmo dá. Amém? Terceiro subtópico, a ordem e reverência nos cultos. Imaginem uma igreja onde todos começassem a falar ao mesmo tempo. Ou não, respeitassem o momento de ouvir, ou a hora de levantar-se ou sentar-se. Em um ambiente assim, um ambiente de bagunça, não seria possível concentrar-se em prestar a Deus uma adoração sincera, um culto racional. Então este era um dos problemas da igreja de Corinto, e por isso o apóstolo Paulo os admoestava, pois os seus cultos precisavam de ordem e reverência. Todos os cultos precisam ser organizados. Nosso Deus é um Deus de ordem. Quando nós lemos de Gênesis a Apocalipse, se tem algo que é impossível não notar no caráter de Deus, no que ele deixa transparecer para nós, é que ele é um Deus organizado. Ele é um Deus que gosta de ordem, que as coisas possuam ali uma organização. Essa é uma das formas de nós adorarmos a Deus, com ordem, com decência. Terceiro tópico, preparados para servir. Como nós já mencionamos antes, a adoração a Deus não acontece apenas durante os cultos. Há outras formas de prestarmos adoração a Deus. Vamos aprender agora que a nossa vida deve ser um constante ato de adoração. Letra A, uma vida de adoração. A adoração a Deus não acontece só quando nós estamos na igreja. Isso precisa ficar bem claro para os nossos pré-adolescentes. Ela deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, nos espaços onde nós circulamos, em nossas casas e em todos os momentos do nosso dia. Nós adoramos a Deus quando louvamos, quando lemos a sua palavra, quando jejuamos, quando ofertamos e, inclusive, quando o agradamos por meio das nossas ações. Quando o adolescente, os nossos pré-adolescentes são bondosos, são generosos, são pacientes, eles estão adorando a Deus. Quando eles evangelizam um colega, eles estão adorando a Deus. Letra B, o testemunho como adoração sincera. Quando nós escolhemos fazer o que é certo ou quando nós testemunhamos a nossa fé por meio de uma vida cristã compatível, com os ensinamentos bíblicos, nós também estamos adorando a Deus. Então, quando eu escolho me abster do pecado, quando eu vejo todos os coleguinhas indo mentir, indo roubar uma prova, e aí o nosso pré-adolescente cristão não vai, ele está adorando a Deus. Quando todos estão zoando, fazendo bullying com um colega em sala de aula, e os pré-adolescentes cristãos para os quais nós damos aula não fazem parte, eles estão adorando a Deus. Então, uma vida que testemunha o Senhor através dos padrões que a Bíblia nos ensina é uma vida de quem adora a Deus. Mais do que isso, a nossa adoração ela não deve somente acontecer nos dias que nós vamos aos cultos. A igreja ela deve fazer parte da nossa vida por completo. Todos os dias nós devemos adorar a Deus, em vários momentos do nosso dia. E na letra C, nós temos o serviço como uma forma de adoração. O serviço é uma forma importante de adoração. O serviço, meus irmãos, ele é uma característica do cristão. Porque nós, como cristãos, nós somos servos de Deus. E, portanto, servir a Deus e servir uns aos outros é o que a palavra de Deus nos convida a fazer. Então, o serviço é uma característica de quem serve a Deus, de quem é um cristão fiel. É uma característica do pré-adolescente que é cristão, o serviço. Então, veja agora que quando nós prestamos o serviço a Deus em sua obra, essa é uma forma sincera de adoração. Isso acontece quando nós somos usados pelo Espírito Santo por meio dos dons espirituais para servir a igreja. Tudo que nós realizarmos para Deus em sua obra, se for de boa vontade e com sinceridade, é uma forma de adoração. E aqui estão as formas de serviço que nós podemos oferecer à igreja: ensinar, evangelizar, organizar a igreja, visitar os enfermos, ofertar, participar dos departamentos, socorrer os necessitados, dentre outras muitas ações que nós realizamos para a casa de Deus, são recebidas como adoração. É importante que os nossos pré-adolescentes saibam que vir à escola bíblica dominical é uma forma de adorar a Deus. Que ler a lição em casa, que estudá-la, que anotar, que tirar, trazer as dúvidas para tirar com o professor, é uma forma de adorar a Deus. Que vir ao ensaio dos adolescentes é uma forma de adoração.
que catar o copinho que fica caído depois do culto é uma forma de adoração a Deus, que não grudar chicletes debaixo do banco, debaixo da mesa, é uma forma de adorar a Deus, que ficar quieto durante o culto, oferecendo culto ao Senhor, sem ficar passeando para lá e para cá, sem ficar conversando com os amigos, é uma forma de adorar a Deus. Não mexer no celular, dentro da igreja, no tablet, não enviar mensagem, WhatsApp, é uma forma de adorar a Deus. Então, os nossos pré-adolescentes precisam ser conscientizados, precisam aprender que a vida toda deles pode ser uma adoração a Deus, desde que eles escolham isso. Porque a adoração deve ser sincera, deve ser racional. Então, quando eu penso numa adoração sincera e racional, eu estou dizendo, Senhor, poxa, hoje eu queria tanto conversar aqui com a minha amiga, melhor amiga que está sentada do meu lado, colocar o papo em dia, mas a gente vai ficar aqui, 1h30, 2 horas, te adorando. Aí depois do culto a gente vai conversar. Por quê? Não é porque a gente não está com vontade. É porque a gente está com vontade, mas nós te adoramos. Nós sabemos que o Senhor merece toda a nossa adoração e reverência. Então nós vamos nos abster da conversa para te adorar. É isso que os nossos pré-adolescentes precisam aprender conosco. A fé não é algo assim, sabe, emotivo. Vamos colocar aquela música de fundo horrorosa para todo mundo ficar chorando na hora da pregação. Irmãos, isso não é culto racional. Sabe esse fundo musical que fica aquela choradeira? Isso não é culto racional. Culto racional, sabe, colocar todo mundo sentado na igreja e ficar aquele fundo musical o culto todo para a pessoa nem pensar no que está sendo dito, mas para ativar a memória, as emoções dela. Isso não é culto racional. Culto racional é quando eu sei o que eu estou oferecendo a Deus. Eu sei o que eu deixei para trás, eu sei o que tem depois, eu sei o porquê eu estou aqui, eu sei o preço que eu estou pagando para estar aqui. Culto racional é, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Ou então é, Senhor, o Senhor não me disse, não me deu a resposta para o que eu precisava. Então, o culto racional é quando eu digo, Senhor, eu gostaria que o Senhor tivesse falado comigo e o Senhor não falou. Eu estou triste com o Senhor. Eu sei que eu não deveria, porque eu sou só um reles mortal e o Senhor é o Deus todo-poderoso, soberano, mas eu estou triste. Essa emoção, ela está me dominando. Apesar dessa emoção, eu vou te adorar. Superando a minha dor, superando a minha tristeza, a minha frustração, eu vou te adorar. Porque eu te adoro pelo que o Senhor é e pelo que eu sei, na minha racionalidade, que o Senhor é. A minha emoção não quer te adorar, mas eu vou subjugar a minha emoção e eu vou, de forma racional, erguer as mãos e te adorar. Amém? Eu desejo, professor, que nesta lição você possa ser usado pelo Senhor para ministrar sobre a vida dos seus pré-adolescentes. É muito importante que eles saibam o que é culto, como prestar um culto. Eu só presto culto no dia que eu estou bem? Não. Eu só presto culto aos domingos? Não. Tudo isso precisa ficar muito claro na mente deles, porque nós estamos formando cristãos. Olha a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Portanto, eu desejo que você consiga estudar muito bem esta aula, leia as referências bíblicas que a lição nos trouxe. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, eu vou responder você. Mas eu desejo que o Espírito Santo te guie nesta aula, que ele coloque as palavras certas na sua boca e que você seja usada ou usado como um instrumento de bênção, de ensinamento na vida dos seus pré-adolescentes. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.